Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Os irmãos acompanharão a leitura do verso 27 ao verso de número 36. Diz assim: Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar a Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: mata-o! Vamos orar nesse momento? Ó Deus Santo, nós exaltamos o Teu nome e agradecemos o privilégio de estar diante da Tua palavra, que foi lida e que será pregada. Que o Teu Santo Espírito venha, Pai Santo, nos conduzir a toda a verdade, que sejamos edificados e que sejamos também confrontados, ó Deus Santo, corrigidos pelo Senhor, pois a Tua palavra, viva e eficaz, é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Que o Senhor se agrade, ó Deus, em falar conosco nessa noite, por meio da Escritura, para a Tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Você cantou nessa noite algumas coisas bastante verdadeiras e importantes. Você cantou que Jesus é a nossa rocha eterna, aquele em quem nós nos refugiamos. Você cantou que o nosso Deus é soberano, que Ele reina antes da fundação do mundo. Você cantou que Deus, somente Deus, criou o mundo, o tudo que nele há. Deus é aquele que governa todo o universo. E a minha pergunta, depois que você cantou isso tudo, é: você confia nesse Deus? Como é que você tem se portado e reagido quando você é alvo de injustiças? Ou se eu perguntar de uma outra forma, você pode de fato confiar na soberania de Deus, vivendo em um mundo em que constantemente você está sujeito a todo tipo de sofrimento e a todo tipo de injustiça? É fácil declarar que Deus é soberano quando você é alvo de pecados que são cometidos contra você e que trazem por vezes tanto sofrimento. E essas perguntas, que são bastante inquietantes, elas podem ser respondidas olhando para o texto dessa noite. Lembrando aqui do contexto, Paulo havia assentido com o pedido dos líderes de Jerusalém para pagar a despesa do voto feito por alguns irmãos judeus. E por que Paulo fez isso? Se você olhar para a sua Bíblia, você vai lembrar que Paulo decidiu ir até Jerusalém e que ele queria chegar em Jerusalém antes de Pentecostes, da festa de Pentecostes. Nessa ida para Jerusalém, Paulo sabia que iria passar por bastante dificuldade,
Paulo sabia que aguardavam cadeias para ele, mas ele não sabia bem ao certo o que iria acontecer. E no decorrer dessa viagem, Deus então, por meio do Espírito Santo, revela a alguns irmãos o que haveria de acontecer a Paulo, qual o sofrimento que ele deveria passar. E diante dessa revelação, aqueles irmãos dizem: Paulo, não vá. Paulo continua sua viagem. Ele chega então mais à frente. Ágabo encena a profecia. Ele pega um cinto, ele amarra os braços, os pés e diz: vão fazer isso com o dono desse cinto quando ele chegar em Jerusalém. E agora toda a igreja vai dizer: Paulo, não vá. Mas Paulo, que sabe que a palavra de Deus não se contradiz, entende que não é pelo fato de Deus ter revelado os seus sofrimentos que Deus havia mudado de ideia. Afinal de contas, Deus havia mandado Paulo ir até Jerusalém. Deus havia constrangido Paulo, o Espírito Santo constrangeu Paulo, é essa a linguagem que ele usa, para ir até Jerusalém. E ele então segue viagem. No versículo 17 você vê que Paulo chega ao seu destino. Ele chega a Jerusalém e ele então é recebido pela liderança da igreja de Jerusalém. E lembre, a igreja de Jerusalém, ela era composta majoritariamente de judeus. O grande líder da igreja de Jerusalém é o irmão do Senhor Jesus Cristo, Tiago. Paulo chega então de viagem com a sua caravana. Paulo é o grande líder dentre os gentios e dentre a igreja gentia. E agora você vai ter um encontro entre um líder da igreja dos judeus convertidos com o líder da igreja dos gentios. Primeiro, eles se alegram ao ver Paulo. Paulo dá um relatório, eles louvam a Deus por causa daquilo que Deus estava fazendo por meio do apóstolo Paulo. Mas Tiago expressa uma preocupação, a preocupação de que agora, com a chegada de Paulo, os judeus que não viam Paulo, judeus convertidos, que não viam Paulo com bons olhos, porque muitas coisas estavam sendo espalhadas a respeito de Paulo, eles iriam encontrar o apóstolo. O que ocorreria? Eles ouviram falar que Paulo era contra a lei de Deus, eles ouviram falar que Paulo era contra o templo. E o verso de número 26 nos mostra que Paulo então deu ouvidos à liderança de Jerusalém. O que a liderança tinha dito? Paulo, o seguinte: há aqui alguns judeus convertidos que tomaram voto, possivelmente de Nazireu. Mostre que você não é contra a lei, vá lá, pague a despesa deles no templo, porque haveria custos daquele voto. E Paulo, no versículo 26, diz o texto assim: então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Paulo então entra no templo e ele vai fazer exatamente isso. Ele vai acertar qual é o valor da oferta que vai ser pago, ele vai se purificar. Ele está então demonstrando que ele não tem problema algum com a lei. Mas veja o que acontece no verso 27. Quando já estavam para findar os 7 dias, Paulo havia então acordado que durante 7 dias haveria esse período de purificação. Os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Eles topam com Paulo dentro do templo. Veja que esses não são os judeus convertidos de Jerusalém, estes são os judeus convertidos na dispersão. Eles estão fora de Jerusalém, eles vêm da Ásia até Jerusalém, e no templo eles encontram o apóstolo Paulo. Você precisa notar que nesse tempo, os judeus convertidos, eles não tinham muitos problemas com os cristãos, tanto que eles frequentavam juntos o templo. Se você lembrar, anos atrás, essa não era a realidade. Anos atrás, eles viam os cristãos como uma ameaça, e foi exatamente por conta disso que eles acusaram Estevão das mesmas coisas. Este homem fala contra o templo e fala contra a lei. O que fizeram com Estevão? Retiraram ele do templo para fora da cidade e apedrejaram a Estevão. Mas nesse tempo está tudo tranquilo. Os judeus não veem mais os cristãos, eles estão frequentando sempre
o mesmo templo, mas os judeus que estão fora de Jerusalém, os judeus da dispersão, viam Paulo ainda com maus olhos. Como você pode perceber, por exemplo, quando volta um pouquinho aí a sua Bíblia, lá no capítulo 20, e vê o que Lucas registrou aqui. Em Atos 23, Lucas diz: tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, contra Paulo, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar para a Macedônia. Paulo, na sua viagem, já tinha encontrado estes homens, esses judeus, já tinha tido problema com estes judeus, porque, segundo Lucas, eles conspiravam contra Paulo. Eles queriam matar, de fato, o apóstolo Paulo. E agora, estes judeus da dispersão encontram este homem no templo. O que ocorreu? O que aconteceu? O que você pode perceber aqui com Paulo no templo de Jerusalém? A primeira coisa que aconteceu com Paulo, quando ele foi ao templo de Jerusalém, foi que ele foi falsamente acusado. Veja os versículos 27 a 29 de novo. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Estes homens se deparam com Paulo no templo, rapidamente eles agarram Paulo e começam a provocar um grande tumulto. Eles alvoroçam a multidão que está ali no templo. Esse é o sentido, alvoroçar, da palavra que está aqui no versículo 27. Quando Lucas diz que eles alvoroçaram a multidão, ele está dizendo: olha, foi um grande tumulto que está acontecendo agora. E aí no verso 28 você tem uma acusação destes homens. Acusação semelhante àquela de Estevão. Este homem fala contra a lei de Moisés, este homem fala contra o templo, contra o lugar santo, e eles estão aos berros falando contra Paulo. Veja no versículo 28, gritando: israelitas, socorro! Ou literalmente, homens de Israel, acudam. É isso que eles estão dizendo aqui. É como se eles estivessem vendo a religião dos judeus em grande perigo diante de Paulo. E agora eles querem ajuda, porque Paulo é aquele que está contra a sua religião. Ele convoca os homens e diz: me ajudem, socorro. Eles estão com isso pretendendo mostrar a seriedade do assunto. Lidar com Paulo não é algo de somenos importância. E Paulo, como eu disse, estava sendo acusado de ensinar os seus discípulos a serem contra os judeus. Este homem ensina os seus discípulos a serem contra o povo judeu, contra a lei de Moisés e contra o templo. Tem um comentarista chamado William Hendrickson, e ele chama a atenção aqui para o exagero da acusação que eles fazem, porque se você olhar para o texto, este é o homem que por toda parte ensina todos. Mas Paulo estava em Jerusalém e o pessoal de Jerusalém mesmo não tinha sido ensinado por Paulo. Eles estão de fato exagerando na sua acusação, colocando um grande peso. É uma quebra do 9º mandamento, certo? Isso é maledicência. Paulo está sendo alvo de maledicência. É uma acusação falsa que estão fazendo contra o apóstolo. E essa maledicência, ela pode ser vista também na acusação de Paulo ser contra a lei e contra o templo. Primeiro, porque Paulo estava no templo pagando os votos daqueles homens. Como é que Paulo pode ser contra o templo e contra a lei, e ao mesmo tempo estar no templo pagando as despesas de alguns que fizeram um voto de acordo com a lei? A acusação falsa, ela era vazia em si mesma, mas ainda assim eles estão conseguindo provocar um grande alvoroço aqui. É lógico que Paulo pregava
a respeito da importância da lei. É lógico que Paulo pregava também sobre o fim da lei cerimonial. As cerimônias se cumpriram em Jesus Cristo. Não há por que fazer mais sacrifício, não há por que sujeitar-se à circuncisão. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. Mas há mais aqui. Eles acusam Paulo de ter profanado o templo. Como é que Paulo profanou do templo? Ele introduziu os gentios no templo. O templo não era lugar para gentio, só poderia haver judeus ali. Gentios que entravam no templo estavam sujeitos à pena de morte. E agora eles estão dizendo: este homem está profanando o templo. Veja lá no finalzinho do versículo 28, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Com que base eles falaram isso? Por que eles estão acusando Paulo de ter colocado gregos lá dentro do templo? Veja o verso 29. Pois antes tinham visto Trófimo, o efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Percebam? Estes homens passaram na cidade, viram Paulo com Trófimo. Quem era Trófimo? Trófimo era um cristão de Éfeso. Logo, possivelmente esses judeus que estão aqui eram aqueles judeus lá de Éfeso, que agora estão no templo. Eles olharam e conheceram Trófimo, um judeu convertido. Viram Paulo com ele, e disso aí eles deduziram que Paulo colocou Trófimo no templo, porque agora eles estão vendo Paulo e estão vendo 4 homens, mas eles não sabem quem são esses homens. Na cabeça deles, um deles certamente deve ser Trófimo. Este homem está introduzindo gregos no templo. A acusação é falsa e Paulo é duramente acusado. E quando você olha para isso tudo, você precisa saber e entender que a maledicência é de fato um grande mal. E é por isso que você precisa se guardar disso. Se guardar da tentação de quebrar o nono mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Porque, irmãos, convenhamos, não são poucas as vezes que nós somos tomados por um desejo pecaminoso de falar de outros. Parece que por vezes nós temos prazer em falar de outros, sobretudo de falar de erros alheios, de problemas alheios. Pior, nós fazemos muitas vezes isso a respeito de pessoas que nós não conhecemos. Ouvimos uma história sobre alguém, acreditamos, demos como verdade, passamos para frente. E aí quando nós conversamos com os nossos amigos, você sabe que fulano fez isso, e se alguém naquela roda diz assim: você conhece fulano? Talvez a resposta vai ser: não, nunca vi mais gordo, né? Mas eu sei tudo que ele faz, eu sei todos os erros que ele comete. E por vezes nós podemos estar incorrendo de fato em muita maledicência. Nós precisamos fugir dessas coisas, porque não só o falar, mas o exagerar ao falar dos erros de alguém é também pecaminoso. Você percebe no texto, supondo, é claro, que Paulo estivesse errado. Paulo não estava errado, mas ainda que Paulo estivesse errado, estes homens estão aumentando em muito aquilo que Paulo estava fazendo. Vamos supor que de fato Paulo falasse contra a lei, mas era verdade que ele tinha colocado gregos no templo? É lógico que não. Mas já que nós já estamos falando mal de Paulo, já que nós queremos levar as pessoas a ser contra Paulo, quanto mais argumentos nós tivermos para mostrar que esse homem não presta, melhor. E aí então eles exageram, eles não ligam para o que eles estão falando, eles sequer param para pensar que aqueles 4 que estão com Paulo podem não ter nada a ver com Trófimo, que eles viram foi lá na cidade, foi lá que aconteceu isso. O que tem a ver o que aconteceu com a cidade com aquilo que aconteceu no templo? Agora você tem que entender que o que levou os judeus
a acusar Paulo foi uma falsa crença. Eles criam que Paulo falava contra a lei. Por que eles criam nisso? Porque eles colocaram na cabeça. Porque eles não entendiam que as cerimônias do Antigo Testamento todas estavam cumpridas em Jesus Cristo. Essa é a crença correta. É essa a doutrina do Novo Testamento. Em Jesus Cristo, você não precisa mais se sujeitar às cerimônias. O Cordeiro foi morto de uma vez por todas. Mas eles não entendiam, e a sua crença errada faz com que eles percebam tudo que Paulo está fazendo de forma errada. A sua cosmovisão é errada. É como se eles tivessem colocado lentes azuis, e agora tudo que eles veem é azul, por mais que as coisas não sejam assim. Mas a forma como eles enxergam a situação os faz ver dessa forma. Toda essa falsa acusação, todo esse problema é por causa de uma crença errada. Eles estão firmados numa crença errada. É por isso que nós precisamos também tomar muito cuidado para não ser injustos com os outros, por causa de crenças no seu coração que não estão baseadas nas Escrituras. Deixa eu dar uma ilustração sobre isso. Eu conheço o caso de um pastor que foi a uma determinada igreja, chegou para pastorear uma determinada igreja, e ele alugou a casa de um presbítero. E aí, um dia ele ficou sabendo, a igreja toda já estava sabendo, que ele era um pastor beberrão. Como é que aconteceu essa história? O presbítero, o dono da casa, vasculhou o lixo do pastor. Já começou errado, né? Vasculhou o lixo do pastor e achou uma latinha de cerveja. Logo, se no lixo do pastor tem uma lata de cerveja, esse pastor é um beberrão e espalhou a história para todo mundo. Qual é a história por trás da história? E eu sei porque o pastor me contou. Ele virou para mim e falou: Júnior, eu não bebo, mas eu tenho um amigo que bebe, e ele faz coleção de latinha de cerveja, latinhas diferentes. Eu fui ao supermercado, vi uma latinha diferente, comprei, furei a latinha, esvaziei, porque o pessoal que coleciona guarda só a latinha, e fiquei esperando o dia de entregar a latinha para o meu amigo. Mudei de cidade, como eu não ia mais encontrar o meu amigo, joguei a latinha no lixo. Mas o presbítero que viu, pouco se importou. Ele viu a latinha, está claro, esse pastor bebe, espalhou para todo mundo, e o pastor ganhou fome de beberrão, sem beber. É assim que nós muitas vezes agimos e fazemos. E a gente ouve uma história dessa e fala assim: mas poxa, alguém é capaz de fazer isso? O maior veículo que nós temos hoje de divulgação de falsa mensagem, de falso testemunho, é o Facebook. Principalmente se você olhar uma notícia que é contra aquilo que você odeia, aí você passa para frente sem sequer checar que aquilo pode estar errado. Se for contra alguém que você não gosta, se aparecer uma manchete lá que fulano de tal roubou enquanto esteve na lua, você passa para frente. Eu não gosto de fulano mesmo, uma história mais, outra menos. Nós somos muito rápidos muitas vezes em fazer essas coisas e precisamos ter muito cuidado, exatamente para não julgar pessoas de forma precipitada, porque muitas vezes as coisas não são como aparentam ser. É lógico que por causa disso a Escritura diz para a gente fugir da aparência do mal, certo? Eu preciso fugir da aparência do mal, mas eu preciso ser caridoso ao julgar outros que estão em aparência do mal. Eu não preciso ser rápido. É lógico que a pessoa deveria se cuidar para não estar nessa condição, mas eu não sou obrigado a julgá-la rapidamente, sem ter todos os dados, simplesmente porque parece que as coisas são assim, porque foi isso que estes homens fizeram com Paulo. Paulo estava com este homem lá na cidade, logo este homem está com Paulo no templo, já que tem 4 homens com Paulo, como se só existisse 4 homens na terra, né? Então, se existe 4 homens, um deles certamente é esse grego. Paulo é um profanador de templo. Cuidado
com o julgar rapidamente. Cuidado com a hipocrisia, porque aqui você tem os mesmos que estão pretensamente preocupados com a profanação do templo, dizendo: Paulo está profanando o templo, não ligando, não pensando nem por um instante que eles podem estar cometendo uma injustiça contra o inocente. E essa era a característica de muitos judeus. Volte aí a sua Bíblia lá em João, no capítulo 18, e você vê isso de forma bastante clara. João capítulo 18, a partir do verso de número 28, você tem Jesus perante Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem. Presta atenção. Os judeus não foram ao pretório porque eles não queriam se contaminar. Está perto da Páscoa. Eles precisam participar da cerimônia da Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? E agora não é Paulo, agora é Jesus. Responderam-lhe: se esse não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Viu a evasiva? Qual é a acusação? Eles não fazem acusação, eles só dizem o seguinte: não, se ele não fosse malfeitor, a gente nem estava com ele aqui. Replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Veja a resposta. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Sabe o que ele estava dizendo? Pilatos, é o seguinte: a gente pode até julgar segundo a nossa lei, mas nós não podemos matar. Mate para nós. Eu não posso matar, mas você pode. Está aí. Mas qual é a acusação? Olha, se ele não fosse malfeitor, a gente não tinha entregado ele aqui. Pense na hipocrisia. São os mesmos homens que não entraram no pretório porque eles queriam comemorar a Páscoa. Isso vai se repetindo agora com Paulo. Estes homens estão dizendo: o templo está sendo profanado, mas estão fazendo acusações falsas. Estão levianamente falando contra o homem, porque o pecado, ele nos cega. Se você olhar e lembrar do Antigo Testamento, você vai ver que o grande rei, que havia adulterado, tomado uma mulher que não era dele e que agora estava grávida, depois matado o marido dessa mulher, e você já sabe que eu estou falando de Davi nesse momento, foi confrontado pelo profeta. E o profeta então chegou para ele e contou: olha, tinha um homem muito rico que tinha muitas ovelhas e tinha um outro pobre que só tinha uma. E no dia em que esse homem rico recebeu gente para visitar, ele pegou a ovelhinha do homem pobre, a única que ele tinha, e ofereceu para o seu visitante. E o rei se enfureceu: esse homem tem que morrer, atolado em pecados. E às vezes nós não cuidamos dos nossos pecados, e estamos o tempo todo cuidando do pecado alheio. Isso é hipocrisia. É por isso que Jesus diz que antes de você tirar o argueiro, o cisco do olho do irmão, você precisa tirar a trave que está no seu. Não é que nós não possamos confrontar pecados, nós somos obrigados a fazer isso, a Escritura diz para fazer isso, mas ela também diz que nós precisamos cuidar de nós mesmos. Não dá para a gente querer cuidar de todo mundo e achar que a nossa vida ninguém tem nada com isso e eu vou levar da própria forma. Nós não podemos ser hipócritas. Paulo está sofrendo aqui por maledicência. Talvez você já tenha sofrido por maledicência. Talvez você tenha feito outros sofrer por conta de maledicência. O Senhor Jesus Cristo sofreu por conta de maledicência. A primeira coisa que aconteceu com Paulo no templo foi essa, mas houve mais. O que aconteceu mais com Paulo ali no templo? Paulo foi cruelmente espancado. Veja os versículos 30 e 31a. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas.
procurando eles matá-lo. Qual foi o resultado das falsas acusações? O resultado das falsas acusações foi terrível, porque Lucas diz que a multidão deu ouvidos àqueles homens, a multidão acreditou na mentira, a multidão foi levada pelo falso testemunho dito acerca de Paulo, e por isso eles agora arrastam Paulo para fora do templo. As portas do templo são rapidamente fechadas, porque os guardas do templo veem toda aquela confusão, estão com medo de alguém ser morto dentro do templo, isso profanaria também o templo. Então quando eles veem que Paulo é arrastado para fora do templo, as portas são fechadas. Eles levam Paulo lá para fora, e as multidões estão iradas. E vendo como as multidões estavam iradas, essa era a preocupação daqueles que fecharam o templo: não contaminar, mas eles não se envolvem. Não há quem defenda o apóstolo Paulo. E o verso 31a mostra claramente a sua fúria. Eles não querem dar uma surra em Paulo, eles não querem dar uma lição, eles querem matar. Eles querem tirar a vida daquele homem de quem eles ouviram falar que profanava o templo, de quem eles ouviram dizer que era contra a lei, de quem eles ouviram falar que pregava contra os judeus. Eles estão com raiva, eles querem matar esse homem. Como ele havia sido acusado de profanar o templo, ele estava sujeito à pena de morte. Essa foi a acusação contra Estevão. E aí eles levaram Estevão lá para fora da cidade para apedrejar. Eles estão tão enfurecidos com Paulo que eles sequer querem levar Paulo para fora da cidade, eles querem matar Paulo ali. Eles não estão preocupados com o local onde vai ser ou deveria ser o apedrejamento. Paulo foi cruelmente espancado, como pode ser visto na parte final do verso 32, veja lá. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram, veja a palavra usada aí, de espancar a Paulo. Paulo sofreu por conta de maledicência, tudo isso sem culpa. O que Paulo fez? Nada, ele foi ao templo pagar o voto dos judeus que haviam tomado o voto, para que a igreja permanecesse unida, porque Paulo sabia que não era necessário fazer voto, mas pelo bem da igreja, Paulo vai ao templo e sofre. Perceba isso, porque muitas das situações pelas quais você vai passar e vai sofrer, vão ser situações onde você não está necessariamente errado. Como é que você se porta diante disso? O Senhor Jesus Cristo esteve nessa situação, onde ele foi duramente espancado e esbofeteado, sem ter culpa alguma. Porque o resultado de pecados que são cometidos contra nós, muitas vezes são duros. Pense em quantas injustiças são cometidas por causa de falso testemunho. E é por isso que você precisa se preocupar muito, e eu enfatizo, para não divulgar ideias falsas, notícias falsas, porque você não tem ideia do que pode ocorrer quando você propaga mentiras. Pessoas podem ter as suas vidas arruinadas por causa de boatos e mentiras. Pessoas são despedidas, demitidas, famílias são destruídas, reputações são jogadas na lata de lixo. Tudo isso porque muitas vezes há aqueles que têm um prazer diabólico de falar de outros, sem ao menos preocupar-se se estão falando a verdade. E eu não estou dizendo que se for verdade tem que falar. A verdade precisa ser dita em amor, diz a Escritura. Mas muitos estão simplesmente a propagar as suas ideias. Talvez seja por conta disso que você tem
uma advertência grave em Provérbios. Abre lá em Provérbios 6. Provérbios 6, a partir do verso de número 16, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, mas a 7ª a sua alma abomina. Perceba a progressão. 6 coisas Deus aborrece, a 7ª coisa a sua alma abomina. Quais são essas coisas? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Perceba que tudo isso está tudo no mesmo pecado, porque o sangue inocente é derramado por causa de mentiras. Mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para falar o mal. E talvez você possa incluir aqui línguas que se apressam a falar dos outros. Por que você pode incluir isso? Veja o resto do texto. Testemunha falsa que profere mentiras. 6 coisas o Senhor aborrece, mas a 7ª sua alma abomina. Qual é a 7ª? O que semeia contendas entre os irmãos. Veja que os pecados descritos aqui são pecados do falar, são a quebra do 9º mandamento, o dizer o falso testemunho contra o seu próximo. E por que essas coisas acontecem? Porque pessoas inflamadas por mentiras, pessoas inflamadas ao ouvir o falso testemunho, costumam ser impiedosas. Se em caso de pecados de fato ocorridos, a ira do homem não produz a justiça de Deus, não é isso que a Bíblia diz? Alguém pecou de verdade contra você, o que a Bíblia diz? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Imagine então a ira do homem contra o pecado que nem existe, contra algo que nem ocorreu, contra algo que você acha que aconteceu e que já está irado, porque alguém falou de fulano para você e você já tem aquilo como certo. Fulano não gosta de mim, ele tem problema comigo, fulano fez o que era mal, ele intentou mal contra mim. Converse com fulano, chame o seu irmão, confronte o pecado, estabeleça, traga à luz todas as coisas. Porque por vezes você pode estar matando pessoas ou contribuindo para que outros matem, não literalmente, mas assassinando reputações, causando danos ao próximo. E tudo isso começou por causa de acusações falsas. Esse aqui é o resultado. Paulo está sendo duramente espancado, Jesus também foi. Quais eram as acusações contra Jesus? Este homem falou que vai derrubar o templo. Ele falou que vai jogar o templo no chão e em 3 dias ele vai reconstruir. Pilatos, eu não vejo nele crime nenhum, que mal ele fez. E aí o texto vai dizer que foram chamadas falsas testemunhas. E é por isso que Jesus é espancado e humilhado, como consequência de todo esse falso testemunho. Mas por último, o que aconteceu mais com Paulo no templo? Ele foi providencialmente socorrido. Dê uma olhada a partir da parte B do verso 31. Chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo o seguia gritando: mata-o!
Agora, depois de ser falsamente acusado, depois de ser duramente espancado, Paulo é providencialmente socorrido. Como é que acontece isso? Os romanos, que dominavam tudo ali, tinham construído torres para vigiar a cidade. Então tinha algumas torres onde eles se colocavam de guarda e eles poderiam ver tudo o que acontecia em Jerusalém. E possivelmente foi de lá que eles olharam para o templo e viram aquela confusão se formando. Eles vão lá e avisam para o comandante. E a palavra que aparece aí para o comandante, veja aí no versículo 31, a parte B, chegou ao conhecimento do comandante. Essa palavra literalmente é quiliarca. O que é um quiliarca? Um quiliarca é um comandante de 1000 soldados. Era um homem que estava de fato comandando muitas pessoas. Eles vão lá, avisam para o comandante, e a providencial chegada do comandante para prender Paulo, porque a confusão estava sendo por causa de quem? Por causa de Paulo. É ele o causador da confusão. Lá na frente ele vai ser acusado exatamente isso, e vai dizer: eu quero saber quem vai provar que eu estava amotinando alguém no templo. Eu quero saber quem pode provar isso contra mim. Então agora o comandante sai de lá para prender Paulo, para cessar a confusão. E essa foi a razão do espancamento parar. Veja lá no verso de número 32. Então este, levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar a Paulo. Sabe o que salvou Paulo de ser morto? A prisão. Louvado seja Deus pela prisão, certo? Como é que você consegue ver uma coisa ruim, você ser preso, e você ser preso injustamente, e isso ser bom? É a providência de Deus agindo aqui na vida de Paulo. Ele só parou de ser espancado porque o comandante foi lá com os guardas para prendê-lo por causa da grande confusão. E então eles acorrentam Paulo. No verso 33, aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo, ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias. E aí depois ele pergunta quem ele era e o que ele havia feito. E então está se cumprindo o que disse Ágabo. Foi isso que Ágabo falou, que ao chegar em Jerusalém, o dono deste cinto vai ser preso. Ele está sendo. Não há novidade nisso para Paulo, porque Deus já havia revelado a Ágabo. O que está acontecendo não está fugindo ao controle de Deus. Deus está soberanamente governando todas as coisas. Foi isso que nós lemos aqui na confissão de fé, não foi? Mas ele não está colocando o desejo dos judeus de bater em Paulo. Os judeus estão fazendo isso porque querem fazer. Mas Deus está usando até mesmo o pecado destes homens para cobrir os seus propósitos. Deus é soberano. A situação, a circunstância, tudo está debaixo do controle de Deus. Ágabo já havia dito que isso iria acontecer, e agora com cadeias, sem chance para fugir, o comandante pergunta à multidão: quem é esse homem aqui? Por que vocês estão espancando esse homem? O que esse homem fez? Logo, o comandante foi lá de fato para prender Paulo, porque se tem um monte de gente querendo bater nesse camarada aí no meio da cidade, alguma coisa ele fez. Qual é a resposta? O que Paulo fez de grave? Veja o que está dizendo no versículo 34. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro modo. O que Paulo fez? Paulo profanou o templo. Não, Paulo é contra a lei. Não, Paulo é contra os judeus. Não, o que esse homem fez? E você sabe por que eles estão falando coisas tão diferentes, a ponto de o texto dizer que, não sabendo o que estava acontecendo, veja lá, não podendo ele, o comandante, saber a verdade, por causa do tumulto, eles estão loucos, eles estão enfurecidos, mas eles sequer sabem do que eles estão acusando Paulo. É tudo acusação falsa, mas Deus está usando
todas as acusações falsas e desencontradas, para que o comandante agora diga: bom, já que ninguém sabe, eu vou levar Paulo. E Paulo agora, que estava para ser morto pelos judeus, é praticamente escoltado pelo quiliarca. Deus, em sua providência, livra o seu servo. Deus está guardando a vida de Paulo, mas a multidão está tão enfurecida que, ao ver aqui que em vez de morrer, Paulo está sendo levado agora e com toda a segurança, eles tentam matá-lo. Veja lá, verso 35: ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão. Eles chegam perto da escada e o pessoal quer avançar em Paulo, os guardas têm que levantar Paulo para livrá-lo da multidão, porque a massa do povo seguia gritando: mata-o. O apóstolo foi salvo da morte ao ser levado para a prisão. Santa providência. Deus governa todas as coisas, e é por isso que você precisa crer que ainda que pessoas falem mal de você, que ainda que você sofra por causa de pecados que outros cometem contra você, Deus continua no controle de todas as coisas. Confie na providência de Deus, confie no cuidado de Deus, confie no plano de Deus, mesmo em meio às injustiças, porque Ele cuida dos seus. No caso de Paulo, algo que parecia ruim em princípio, ninguém quer ser preso, foi o meio que Deus usou para salvar a sua vida, porque o Senhor ainda tinha outros planos para Paulo. Não era o fim, Paulo ainda estaria diante de autoridades testemunhando a respeito de Jesus. Mas eu não quero que com isso você pense que sempre que depois que você sofreu injustiça, como Paulo, as coisas vão bem, porque a providência de Deus tanto nos livra quanto nos leva para junto dele, porque foi providência de Deus aqueles homens enfurecidos apedrejarem Estevão, levando Estevão para o seu Senhor. Não fugiu do controle de Deus, a ponto de Estevão, sendo apedrejado, olhar, contemplar o Senhor nos céus e ainda dizer: perdoe. Estevão sabia que estava guardado pelo seu Senhor, e ainda que ele perecesse debaixo de tantas pedras, logo, logo ele estaria com o seu Senhor, porque a morte também é providência de Deus para cumprir os propósitos da nossa vida. Como eu disse pela manhã, por vezes nós só falamos na providência de Deus atribuindo as coisas boas da vida, mas a providência de Deus significa que Ele governa todas as coisas, os atos bons, os atos maus dos homens, para cumprir os seus propósitos, mas de uma forma que Ele não é o autor do pecado. Os homens estão fazendo isso porque eles querem fazer, mas perceba, Deus está cuidando de Paulo, Deus está cuidando de você. O que está afligindo a sua vida? O que tira o seu sossego? Ah, mas eu estou sendo alvo de maledicência. Deus é o juiz. Ah, mas eu estou sendo perseguido no meu emprego. Deus é o juiz. O que você não pode fazer é pecar de volta, é pecar contra quem está falando mal de você, é pecar contra quem está te perseguindo no serviço. Você precisa agir de forma piedosa diante do Senhor. Você pode viver a sua vida sabendo que nada vai ocorrer sem que o Senhor tenha estabelecido. Foi isso que Jesus falou ao chamar os seus discípulos, dizer: preguem. Mas ao pregar, vocês vão ser perseguidos e vocês podem até morrer. Não deixe de pregar, não tenham medo. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tenham medo dos que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Tenham medo daquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Preguem o Evangelho. Não deixem de pregar, porque isso é pecado. Não deixe de pregar com medo de morrer. Eu estou mandando pregar.
não se preocupem, cumpra a minha ordem. Confie nele, confie no soberano Deus, que tem a sua vida nas mãos dele. Nada vai ocorrer sem que Deus tenha estabelecido. E ainda que você não possa saber de antemão o que Deus já sabe, ainda que você não tenha como descobrir o que vai acontecer, quando eu falei lá da revelação que Paulo teve, isso não mudou a forma como Paulo lidou com a vontade de Deus. Paulo sabia que tinha que ir para Jerusalém, teve uma revelação de que ele iria ser preso em Jerusalém, e o que ele fez? Foi para Jerusalém. Então tem muita gente querendo uma revelação para saber o que de mal vai me acontecer. Você não precisa conhecer o futuro, você precisa conhecer o seu Deus. Você precisa conhecer aquele que governa o seu futuro, aquele que governa a sua vida, aquele que tem a sua vida nas mãos dele, e que nada vai ocorrer fora da sua vontade. Então viva a sua vida sabendo que Deus é soberano. Não tema desemprego. Com isso eu não estou dizendo fica aí tranquilo, né? Não mande currículo. Não tema o desemprego. Mande currículo, se esforce, se ofereça para trabalhar, mas não tema. A sua vida não vai acabar porque você perdeu o emprego. Deus é soberano, Ele está governando até mesmo isso. Não tema as desavenças, não tema os problemas de saúde, a crise financeira, se o país vai ou não ter a reforma da Previdência. O Senhor Deus está governando todas as coisas. Veja como Ele soberanamente controlou e governou a história de José, a fim de salvar o seu povo da fome. Perceba como Ele usou o pecado de Davi, a fim de que a linhagem do Messias permanecesse e o Senhor Jesus viesse ao mundo. Pense em como Deus usou os pecados dos homens, a fim de levar o seu próprio Filho à cruz, para pagar o seu pecado. Um autor chamado Jerry Bridges diz o seguinte: se existe um único evento em todo o universo que é capaz de acontecer fora do controle soberano de Deus, então não podemos confiar nele. Seu amor pode até ser infinito, mas se seu poder é limitado e se seu propósito pode ser frustrado, nós não podemos confiar nele. Um Deus que não controla soberanamente a história é um Deus semelhante àquele lá do filme dos Vingadores, que o Hulk pegou pelas pernas, deu uns 3 solavancos e disse: Deus fraco. Esse não é o Deus da Escritura. O Deus da Escritura é santo, poderoso, justo e bom. É o Deus que soberanamente governa a história e que nada foge ao seu controle. Tudo que ocorreu com Paulo aqui aconteceu debaixo da vontade de Deus e do propósito de Deus. Paulo foi falsamente acusado. Talvez você enfrente isso. Talvez você enfrente pecados diferentes da maledicência, mas nada foge ao controle de Deus. Jesus foi falsamente acusado e em razão disso foi entregue à morte por você. Paulo foi cruelmente espancado, injustamente espancado, e talvez por causa de pecados contra você, você vai ser alvo de injustiça. Não tenha medo. Jesus foi injustiçado e morto sem ter cometido crime algum. E sabe o que Pedro diz? Abra lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Verso 18. Ele está falando aqui a servos, escravos, que estavam debaixo da autoridade de senhores e que tinham que obedecer a eles. E ele então diz: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. E aqui não é o Senhor do céu, não, era o Senhor mesmo lá do escravo. Não somente se for bom em cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus.
Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato diante de Deus, porquanto para isso mesmo fostes chamados. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado algum, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. O que Pedro está dizendo é que ainda que você sofra injustiça, você precisa glorificar a Deus, respondendo de forma piedosa, tal como Jesus fez. E unido a Cristo, você tem condições de fazer isso. E somente porque está unido a Cristo é que você tem condição de fazer isso. Paulo foi providencialmente socorrido. O Senhor a seu tempo livrou Paulo. Ele controla a história, mas como eu disse, ele poderia não ter livrado, continuaria soberano. Em Atos ele livrou Pedro da prisão, mas ele deixou que Tiago, o outro apóstolo, fosse passado ao fio da espada e continuou sendo soberano. Mas você precisa pensar muito bem nisso. Você deveria ser morto, porque as acusações de Deus contra você são todas verdadeiras. Não são fruto do que Deus ouviu falar sobre você. São fruto de tudo aquilo que Deus conhece ao seu respeito. E por conhecer tão bem a você, a cada um de nós, que Ele pode nos condenar e nos lançar ao inferno. Que Ele vai ser justo se cada homem desse mundo perecer eternamente. O sofrimento, então, fruto das acusações que Deus tem contra você, seriam justos, diferentes dos sofrimentos de Paulo, diferente dos sofrimentos de Jesus Cristo. Mas pela graça de Deus, Jesus assumiu a sua culpa. E porque Ele assumiu a sua culpa, Deus fez justiça punindo o seu pecado no Filho dele e concedendo a você a justiça do Senhor Jesus Cristo. E para que tudo isso ocorresse, Deus soberana e providencialmente usou todas as falsas acusações feitas contra o seu Filho, usou a injustiça cometida na morte de Cristo Jesus, a fim de que você fosse salvo. Você acha que você tem motivos para confiar em Deus diante disso tudo? As coisas estão complicadas, as aflições têm sido muitas. Deus está no controle. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Foi isso que Paulo disse aos romanos, para dar-lhes a certeza de que ninguém poderia intentar acusação contra eles, de que ninguém poderia condená-los, já que Jesus Cristo os havia justificado. E é por isso então que ele vai dizer ou perguntar: quem é que pode nos separar do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada?
como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você tem medo de quê? Você está aflito por quê? Lance diante dele as suas ansiedades, lembrando que ele tem cuidado de você.